Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos aqui hoje falar, o que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Então, nesse primeiro estudo nosso, nessa primeira conversa, eu quero tratar com você disso. O que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Do que se trata? Então, a minha biblioteca católica lançou aquele maravilhoso livro, Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e nossa bibliografia básica aqui para estudar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é tirada desse maravilhoso livro da minha biblioteca católica, um livro extraordinário, que eu vou deixar o link dele aí também, na descrição. Eu vou colocar uma foto dele aí para que você possa também ver e conhecer e até adquirir, se você quiser. Mas do que se trata, então, a devoção ao coração de Jesus? Ora, a devoção ao coração de Jesus trata do imenso amor que Deus tem por cada um de nós. Esse amor que levou ele a entregar-se por nós à morte, e dar-se inteiramente a nós no Santíssimo Sacramento do altar. Então, aqui a gente já começa a compreender muita coisa. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus trata-se desse imenso amor que Deus tem por cada um de nós. Se nós tomamos a nossa Bíblia, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16, diz lá com toda clareza: de tal maneira Deus amou o mundo que ele entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, João 3,16, sem dúvida alguma, para mim, é um dos mais belos da Sagrada Escritura. Aqui tem uma prova maravilhosa do amor de Deus por cada um de nós. Então, a primeira grande prova do amor de Deus por nós é o mistério da encarnação. Mistério da encarnação. Deus que se encarna, Deus que se encarnou, Ele que, como diz Filipenses capítulo 2, na sua kênose, uma palavra grega que significa esvaziamento, rebaixamento, o Senhor, não se valendo da sua condição divina, vai dizer a carta aos Filipenses, Ele esvaziou-se de si mesmo, sem deixar de ser Deus, evidente, mas Ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Então veja, essa iniciativa, meus amigos, é uma iniciativa de Deus. Ele vem até nós, Ele se abaixa na sua kênose, Ele se rebaixa, Ele assume a carne semelhante à carne do pecado. É claro, sem assumir o pecado, mas Ele assume a carne semelhante ao pecado. Esse é o mistério do Natal. É o mistério da encarnação. Por isso, nós, católicos, nós adoramos a humanidade santíssima de Cristo, porque nós entendemos perfeitamente que pela união hipostática, ou seja, pela união das naturezas, a natureza divina, que é Deus, que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele sempre existiu. Num determinado momento do tempo, ela se une a uma natureza humana, criada. A natureza humana de Cristo, ela é criada, ela é recebida de Maria. Mas a natureza divina, a pessoa do Verbo está tão unida, como nos ensina o Concílio de Nicéia, está tão unida, mas não misturada, e também não está tão separada que está aí por aí solta, não. Elas estão unidas, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, na pessoa do Verbo. Não é duas pessoas, senão seria heresia. E a igreja, ao longo dos séculos, pelos concílios de Nicéia, Constantinopla I, Éfeso, Calcedônia, já combateu isso, já rebateu essas heresias. Em Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós não perguntamos o que é, nós perguntamos quem é.
aquele ali, o Filho de Maria, quem é aquela pessoa? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por isso, nós adoramos a humanidade santíssima de Cristo, porque está unida de uma maneira que nós não temos uma referência no mundo criado. Porque tudo que a gente conhece nesse mundo, nós conhecemos por analogia. Quando eu pego, por exemplo, uma xícara e seguro e digo, isso aqui eu estou segurando a asa de uma xícara. Mas a asa, aquela asa da xícara é uma analogia à asa verdadeira, que é a asa de um pássaro. Né? Ou quando nós olhamos para uma mesa, nós dizemos a perna da mesa. É uma analogia de uma perna humana, de uma perna verdadeira. Então, tudo no mundo criado aqui, nós precisamos de uma analogia para poder entender. Mas não existe uma analogia de natureza humana e natureza divina para que a gente possa compreender isso. Nós adentramos a esse mistério pela fé. Sim, pela fé. Então, a primeira prova desse amor de Deus por cada um de nós é a entrega de Jesus na encarnação. Ele desce até a nossa realidade. Depois, e leva ele ainda a fazer algo mais, a se entregar inteiramente a nós no Santíssimo Sacramento do altar, sabendo que ele iria sofrer ultrajes, ingratidões e que ele deveria receber tudo isso estando nesse estado de vítima imolada. Sim, Jesus na Eucaristia, nos ensina a igreja, ele está ali num estado de vítima imolada. Jesus, quando institui o sacramento da Eucaristia, ele já sabia que haveria profanação, que haveria sacrilégio, porque ele é Deus, ele sabe tudo, ele é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é grande, majestoso, então ele já sabia de tudo isso, mas mesmo assim, o Senhor, ele se entrega a nós, no sacramento do altar, insultos, opróbrio dos homens, o mau testemunho dos cristãos, tudo isso, não está acima do amor que Jesus tem por nós, e por causa desse amor, ele se entrega livremente a cada um de nós. Então, numa palavra, o que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? É o amor de Deus manifestado na carne. Ele assume a nossa natureza e ele se entrega como vítima imolada no sacramento do altar. O sacramento do altar, tão desprezado por muitos católicos, tão desprezado por nós. Quantas pessoas preferem ficar com todas as outras coisas a ficar com Jesus sacramentado. Ele é o nosso tesouro. Nós não deveríamos trocar nada pela presença de Jesus sacramentado. Então, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela nos leva de encontro a esse amor de Deus que assume a nossa natureza. E veja, uma coisa está ligada à outra, O mistério da encarnação, para depois Jesus, então, entregar seu corpo, sangue, alma e divindade como alimento, como remédio de salvação, mas nesse estado de vítima imolada, aceitando as humilhações, os opróbrios, os sacrilégios, a indiferença, da maior parte dos cristãos, grande parte dos cristãos. Então, isso é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, até a nossa próxima.